A conversa com a família é degradada. A gente precisa fazer uma pergunta. Que tipo de comportamento é esse? Isso é um comportamento de um filho de Deus? Muito provavelmente não. Exato. E é aqui onde mora o grande problema. Porque se eu sou uma candeia, por que eu estou debaixo da cama? Se eu sou uma candeia, por que eu não estou brilhando? O que está acontecendo comigo, afinal de contas? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Aí ele diz assim, ó. Porque com a medida que você medir, e isso daqui o Senhor não está falando de julgamento, tá? O Senhor está falando o seguinte, ó. Aquilo que você acha que você tem, um dia vai ser medido diante de Deus. E se você tem, você vai receber mais. Agora, se você não tem, até o que você tem vai ser tirado. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte, ó. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é trigo, aquele que é candeia, aonde ele está alguém que tem. Tem o quê? Tem o Espírito Santo. Tem a vida de Deus. Tem testemunho. Tem resultados. No nosso sistema produtivista, ou no sistema produtivista da Dynamo, da academia, da empresa, e eu que eu venho sendo iluminado para fazer e atacado, que é o produtivismo, está ligado a resultado. E ele falou, a quem tem, vai ter mais. E aquele que não tem, o pouco que tem, vai ser perdido. E a gente instituiu exatamente isso agora. Que aquele que mostrar resultado, nós vamos dar mais resultado, em comparação ao resultado que ele tem. E o resultado aí pode ser entendido no plano horizontal, resultado numa empresa, mas é uma figuração de ter o resultado que é a edificação de Cristo no coração. Nesse tempo, irmãos, onde as trevas estão tensas, nesse tempo onde até muitos cristãos são uma vergonha para Deus, quem somos nós? Aonde está a nossa luz? Por isso, irmãos, que o Senhor tem falado para nós de forma tão séria essa questão. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, para que a nossa vida seja um reflexo daquilo que o Senhor tem falado para nós. Essa é a diferença, irmãos, entre realidade e aparência. E esse ponto aqui está justamente relacionado a isso. Como é que está a nossa vida? Nossa vida, ela é fruto de realidade ou ela é apenas uma aparência? Nós somos aqueles que estão realmente interessados em agradar o Senhor, ou nós ainda fazemos muitas concessões para agradar as pessoas? Que nós possamos... Por exemplo, os pais estragam seus filhos querendo agradar os filhos. Eu acho que são bons pais porque agradaram os filhos e agora eles julgam os filhos bons filhos. Só que toda essa contextualização de bom é humana, não é sobrenatural, não vem do Espírito Santo. Portanto, eles não têm ouvidos espirituais, não estão ouvindo o Espírito Santo. O que nós temos que alegrar é ao nosso Pai Celestial e não uns aos outros. Somos, irmãos, essas candeias que brilham nesse tempo. Louvado seja o Senhor. Vamos agora para a quinta vez que o Senhor usa essa frase. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 16. Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 16. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Olha só, mais uma vez, o Senhor chamando a atenção sobre ouvir e compreender.
Nada afora do homem que entrando nele possa o contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Quem tem ouvidos, ouça. É impressionante essa história de que o Jesus Cristo falou, né? E ele está falando aí, que contamina o homem é o que sai pela boca. E eu digo isso às vezes às pessoas e elas ignoram totalmente o que a gente está falando. Elas não têm amor pelo que a gente fala e, portanto, não podem estar tendo a revelação do Espírito a partir do que a gente fala. O que contamina o homem, a mulher, é o que ela fala, é o que ele fala, e não vem de fora para dentro. É o que está no coração, que é falado. E sem o Espírito Santo para discernir o que tem que falar, a pessoa fala bobagem, abobrinha. Vai falar muito do ego, do eu, dos problemas dessa pessoa, e não de Cristo. Não vai ter o foco em Cristo, vai ter foco no ego. Que contexto é esse, irmãos? Esse contexto é o contexto em que os fariseus chegam ao Senhor e dizem assim: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Eles não praticam a tradição dos anciãos. E nesse momento o Senhor chama eles de hipócritas. Olha, e diz para eles que eles estão mais preocupados com a tradição do que com a palavra de Deus. ou seja, senhores, nós estamos mais preocupados com cultura, com bons costumes, com a lógica, com o conhecimento humano, do que as palavras do Espírito Santo. Por isso que toda hora está escrito na Bíblia: quem tem ouvidos espirituais, ouça o Espírito. Para isso é necessário ter uma conversão espiritual, que é só feita com o novo nascimento, com a nossa morte junto com Cristo, para as coisas do mundo, para a ressurreição em Cristo e ter a habitação de Cristo, da Trindade, habitar em Cristo espiritualmente e fazer o que fazer para Cristo. Esse é o amor. Ele nos comprou naquela cruz. Comprou a quem? Aos seus irmãos. Quem são seus irmãos? Aqueles que nasceram de novo, espiritualmente falando. Mais preocupado com o rito e com as coisas como elas acontecem do que com a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Isso tem duas grandes lições para nós. A primeira é que, para muitas pessoas, a tradição, a etiqueta, a forma como as coisas são feitas, elas são tão importantes que elas às vezes desprezam o que está escrito. E o mais importante, irmãos, é o que está escrito. O mais importante, irmãos, é a palavra de Deus. Aqui o Senhor estava dando uma grande lição para eles. O que contamina não é o que entra. O que contamina não é o que está no exterior. E às vezes, irmãos, a gente não percebe essas coisas. A gente fica tão preocupado com as coisas externas. E muitas vezes nós não nos preocupamos com o nosso coração. Não nos preocupamos com nossos pensamentos. Não nos preocupamos com as nossas emoções. Porque hoje em dia existem tantos cristãos com problemas emocionais, ansiedade, depressão, sofrendo com essas coisas, irmãos. Problemas físicos. Porque eles não têm cuidado do seu interior. Vá numa clínica de psiquiatria e sente lá um tempo para você assistir as pessoas que chegam e saem. Chegam pessoas lindas, bem vestidas, maquiadas, exteriormente perfeitas, interiormente destruídas. Quantas pessoas hoje estão morrendo de preocupação com a sua embalagem e não estão nem aí para o conteúdo? Não cuidam do seu coração,
não cuidam do seu interior na presença de Deus, estão envolvidos com um monte de coisas no dia a dia. E quando se veem,